Saudações a todos! Nós vamos iniciar a nossa reflexão buscando logo no início do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo então, o Cristo Consolador. Vamos buscar uma passagem de Jesus que Kardec coloca logo de início, o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quem nos traz esse ensinamento de Jesus é Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E Kardec nos coloca: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação desta lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então é preciso que entendamos, nos tempos difíceis que vivemos, e nos aguardam ainda tempos difíceis, naturais para todos aqueles que entendem que vivemos um momento de transição, muito importante para a história, para a vida de todos nós, humanidade da Terra. Então, se sabemos de tudo isso, se sabemos que precisaremos de muita fé, muita confiança, muita coragem para tirarmos o proveito, tirarmos o crescimento de todas as experiências pelas quais passaremos. Isso não significa mergulhar num vale de lágrimas, isso vai depender de cada um de nós. O jugo é leve, O fardo é leve, o jugo é a observação da lei, Então, é o que Jesus disse, a lei que ele ensina. Então, o jugo é a observação desta lei. Então, o jugo é suave para aquele que observa a lei de Deus, para aquele que observa a lei que Jesus veio nos ensinar, nos transmitindo a vontade de Deus, o pensamento de Deus. E o fardo é leve, porque Jesus nos ensinou que o Pai jamais dará um fardo maior do que possamos carregar. Então, se pedimos, se estamos vivendo, se estamos em tempos de determinadas provações, é porque sabíamos que assim seria e sabíamos que precisamos e que será importante para nós estarmos vivenciando esses tempos. E sabemos que Deus jamais nos daria um fardo maior do que pudéssemos carregar. Então, é tomar a cruz, que são as lutas, os desafios das nossas vidas, sem a conotação de mergulhar num vale de lágrimas, absolutamente, porque acabamos de ver que o jugo é suave, o fardo é leve para aquele que segue o caminho. E que caminho é esse? Vinde após mim.
Tomai a sua cruz e me segue. Então é seguir a Jesus. Então, na verdade, se estamos desconsolados, se estamos desanimados, está faltando darmos atenção ao convite do Cristo. E é importante que tragamos para o nosso conhecimento e para todos que estão junto a nós o conhecimento da imortalidade da alma, porque nós somos imortais. Deus é eterno, mas todos nós tivemos um princípio, tivemos o momento da criação. Então nós somos imortais. E nos eternizaremos a partir deste momento da nossa criação, mas não somos eternos, porque tivemos um momento da criação. Somos imortais. Deus é eterno, né? Então, essa noção de imortalidade é preciso que faça sentido para nós. É preciso que nos sintamos como espíritos para conseguirmos passar pelas situações dolorosas, muito dolorosas, quantas vezes. E aqui foi citado as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas de seres queridos. Tudo isso encontra uma consolação na fé no futuro e na confiança em Deus. Mas só tem fé no futuro aquele que se sente mortal, aquele que sabe, que tem certeza absoluta de que seus dias não terminarão com o fechamento dos seus olhos no túmulo. Para isso, então, é preciso que esse conhecimento se faça muito claro para nós. No livro Lampadário Espírita, a Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela nos traz conceitos muito importantes, porque passamos a ter muitas vezes um medo muito grande da morte, nos tornando reféns do medo. Passamos muitas vezes um medo extremo de perder um afeto querido, né? Nos transformando em pessoas inseguras. E a imortalidade que ela nos traz, aqui o tema imortalidade, vai nos alertar para muitas coisas. Então vamos lá. À noite sombria da morte, sucede a madrugada clarificadora da vida espiritual. Em toda parte estua a vibração miraculosa e pulsante da vida que não cessa. Morre a semente para surgir a planta vitoriosa. Decompõe-se a matéria a fim de nutrir outras formas de vidas. Gasta-se uma estrutura desta ou daquela natureza para ressurgir mais além em manifestações novas e expressivas. A serenidade do cadáver humano é enganosa e utópica. Além das células em transformações incessantes, onde se locupletam vibriões, o espírito desperta. Nada, nem ninguém. Morrer é somente mudar de estado. A paz das necrópolis é pobreza dos sentidos dos que supõem contemplá-la. A perda da indumentária física não confere prosperidade espiritual, nem conduz à ruína desesperadora, senão àqueles que se elaboram antes. Senão àqueles que as elaboram antes, porque nós vamos definindo os nossos dias vindouros através da nossa vida presente. Cada ser desperta consoante viveu, vinculado ou liberto das paixões. A morte pode ser considerada como o despir da aparência e o despertar para a realidade.
Ela não apaga o amor que prossegue em cânticos afetuosos, imaginando sentimentos que se alongam além das fronteiras do corpo, nem interrompe o intercâmbio do ódio que expele emanações mefíticas, alongando processos obsessivos de longo e tormentoso curso. Quantos se acostumaram à beleza das emoções superiores, escalam os óbices da limitação e atingem excelsas regiões. Aqueles, no entanto, que se fixaram nas paisagens grotescas da animalidade primitiva, acordam envoltos nas paixões que conduziram ao decesso carnal, mais vorazes, mais infelizes, mais atormentados. Não há milagre ante a morte. Então, muito importante esse conhecimento, né? Que a morte continua o que começamos em vida. Então, consequentemente, não há morte, há uma continuidade numa outra faixa vibratória. O que há de bom cultivado hoje nos sustentará no plano espiritual. O que há de ódio, de sentimentos inferiores, de mágoas, de ressentimentos, aflorarão e nos atormentarão também no plano espiritual. Não procures, continua o texto, não procures os que partiram para a imortalidade em dias a eles consagrados, nas tumbas onde se diluíram as impressões da forma, pois que lá não estão. Então não busquemos aqueles afetos que partiram, onde deixamos os seus despojos. Lá não estão. Evita visitá-los nos campos dos despojos carnais, considerando que lá não os encontrarás. Se foram amorosos e bons, libram acima das conjunturas imediatistas. Visitam-te, intercambiam o amor e trabalham vitoriosos esperando por ti. Se estão em boas condições, porque se foram amorosos e bons enquanto aqui, né, estarão lá, trabalhando, nos aguardando, visitando-nos quando permitido, quando possível, intercambiando o amor e trabalhando por eles, por nós, por tantos. É assim que temos que vê-los e senti-los, porque se assim não estão, é assim que deveriam estar. Então é assim que nós temos que vibrar para que estejam. Se viveram descuidados, entorpecidos pelo ópio do prazer, dormem o longo sono da consciência aparvalhada, experimentando pesadelos e agonias de difícil tradução para o teu entendimento. Então, aquele ensinamento de Jesus mostra muito bem o hoje para nós, não é? Quando ele vê Zaqueu e se dirige a Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, e fala: importa que hoje eu pouse na sua casa? Ele não falou: importa que amanhã eu pouse na sua casa. Ele nos mostrou ali a importância do hoje. Ele olhou para Zaqueu, que o aguardava. Ele era de pequena estatura, então ele sobe numa árvore. Então ele olha para Jesus. Jesus encontra o olhar dele e diz: desce da árvore, porque importa que hoje eu pouse em sua casa. Hoje. Que lição para que aprendemos que Jesus nos traz sobre o presente. Não seria amanhã ou depois, é naquele momento. Ele olhou, sentiu e naquele momento ele já ia fazer aquilo que ele sentiu.
Ele iria logo mais naquele dia, hoje, dirigir-se naquela noite à casa de Zaqueu. Então é importante que entendamos o hoje, entendamos a oportunidade, entendamos o momento. Só assim não viveremos em aflições. Porque Jesus nos alertou. Muitas aflições tereis na vida, mas não vos aflijais, não se vos turbe o coração. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, ele está afirmando que aqueles que o ouviam já criam em Deus, né? Já eram seguidores dos conhecimentos da lei trazida por Deus. Então, credes em Deus, ele afirma, no presente do indicativo, credes em Deus, mas ele completa dizendo, crede também em mim. Crede é o tempo imperativo, é uma ordem. Credes em Deus, mas crede também em mim. Ele dá essa ordem em que sentido? No sentido abençoado, que entendêssemos que só crendo nele conseguiríamos palmilhar este caminho sem permitir que as aflições tomassem conta, turbando o nosso coração. Porque confiaríamos, porque podemos confiar. O texto continua. Se jornadearam adstritos à impiedade e atados ao erro destes ou daquele teor, sofrem e fazem sofrer, procurando no próprio lar ou entre mentes de fora do ninho doméstico, com as quais se afinam, intercâmbio inquietante e enfermiço. Seja qual for o roteiro por onde transitaram aqueles teus afetos, agora, além da carne, ora por eles, pensa neles com bondade e amor. Transforma as moedas que iriam adquirir flores e luzes frágeis demais para os atingirem, logo mais fanadas e mortas, bruxuleantes e sem lume, em leite e pães para débeis criancinhas escálidas, em caldo quente e reconfortante para velhinhos esquecidos nas sombras espessas da miséria, em medicamento refazente para enfermos em agonias e dores tormentosas, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para que pais de família ao desemprego e desassossegados em meios honrosos, em agasalhos para, repetindo, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para pais de família ao desemprego e desassossegados, em meios honrosos para todos aqueles que seguem pelo teu caminho, como homenageiam a eles os teus mortos queridos que vivem e que te bendirão o amor. O que fizeres em memória deles se transformará em lenitivo às suas aflições, atestado inequívoco de afeição que não passará despercebido por eles. Desobstrui gavetas e armários e passa adiante o que conservas como lembrança deles, fazendo-os apegados a estes valores realmente mortos. Teus mortos vivem. Respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida a outros. Enquanto a saudade macerava os corações atemorizados dos discípulos, após os sucessos da tarde trágica de Jerusalém,
e a inquietação o sobressaltava pela madrugada do domingo, mulheres piedosas, entre as quais uma ex-cortesã, acorreram ao sepulcro aberto na rocha para visitar o inumado querido, encontrando, porém, a sepultura violada e vazia. Procurando informar-se do que sucedera, a jovem de Magdala defrontou-o, nimbado de safirina e radiosa luz, enquanto ele, sorrindo, saúda-a, jubiloso, Maria. Diante dos entes queridos mortos, recorda Maria de Magdala aflita e Jesus triunfante depois da morte, retornando em incomparável manifestação de imortalidade gloriosa, vencedor das sombras e das dores. Muitos se perguntam o porquê daquele fechamento tão doloroso, né, que Jesus viveu. Era preciso que aquele choque se desse, para que a imortalidade se fizesse conhecida por todos. E ninguém mais do que o próprio Jesus nos deixou a sublime lição da imortalidade. Muitos outros dão esse testemunho, sem dúvida nenhuma, deram, dão e darão para todo sempre. Mas a imortalidade de Jesus alcançou o coração daqueles corações tão sofridos de uma forma tão profunda, que fala alto para todos nós quando lemos essas sublimes lições. Então, que todos esses ensinamentos tragam alguma reflexão mais profunda e alguma mudança mais significativa dentro de nós, nos referindo ao hoje, que é o nosso presente, para que não vivamos em aflições, não vos aflijais por coisa alguma. E que tenhamos a paz em nosso coração. Não a paz que o mundo nos dá, porque o mundo nos ensina que paz é não termos lutas, não termos desafios, não temos nada para enfrentar, é estarmos em paz, mas Jesus já nos disse: eu vos dou a minha paz, não aquela que o mundo vos dá. Reflitamos com muito cuidado, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Para essa semana e para as próximas eu escolhi um novo livro. Eu escolhi um livro do mesmo autor, do último estudo nosso, para a gente continuar na mesma linha, na evangelioterapia. Vamos continuar procurando entender a palavra de Jesus Cristo na nossa vida, no dia a dia. Eu escolhi o livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Então vou ler aqui as páginas que são a introdução, vou ler alguma coisa sobre o autor, vou ler algumas opiniões sobre o livro. Eu espero que a gente possa aproveitar muito. O Médico Jesus. Ao ter este livro nas mãos, o leitor se sentirá como alguém que está prestes a se consultar com o médico mais habilidoso de todos os tempos. Prepare-se para esse encontro inesquecível. Você jamais será o mesmo. Conte a ele todas as suas dores, enfermidades e aflições, mas esteja pronto também para ouvir as prescrições que o médico Jesus tem a lhe fazer. Cada página, um remédio. Cada lição, uma cirurgia interior, realizada como o bisturi do amor. Escrito em linguagem simples e envolvente, o médico Jesus extrai do Evangelho os medicamentos que nos ajudarão a curar nossa alma enferma, recuperando assim a saúde integral. Muito mais que curar corpos, o livro apresenta caminhos para a cura das nossas emoções.
tendo Jesus como o mais eficiente terapeuta que a humanidade conheceu. Jesus de Nazaré afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. O leitor encontrará neste singelo livro o caminho para a liberação de suas doenças. E desde que se submeta à evangelioterapia, sua vida será rica de bênçãos espirituais em favor da saúde e da paz. Sobre o autor. José Carlos de Luca é juiz de direito em São Paulo desde o ano de 1989. Antes de ingressar na magistratura, exerceu a advocacia durante 5 anos. Desde pequeno sentiu profundo impulso para o estudo de temas ligados à espiritualidade, desenvolvendo seus potenciais no campo da mediunidade de consolo e esclarecimento. Já realizou graciosamente mais de 1000 palestras focadas em motivação e desenvolvimento do potencial espiritual do ser humano, falando a um público estimado em mais de 300.000 pessoas. Todos os direitos autorais de seus 9 livros publicados até o momento foram cedidos a entidades filantrópicas localizadas em São Paulo, cuja renda ajuda a manter mais de 1.500 pessoas necessitadas. Apresenta na Rádio Boa Nova o programa Sem Medo de Ser Feliz e na Rádio Mundial o programa Olho Mágico. De Luca nos brinda novamente com sua rara sensibilidade para entender a alma humana, com um livro que é ao mesmo tempo vacina e medicamento para as doenças do nosso espírito. Na dúvida sobre o que fazer para resolver seus males, chame o médico Jesus. Esse é do Dr. Américo Canhoto, médico e escritor. É um livro exatamente como os remédios modernos que combinam substâncias para melhor eficácia. É como um comprimido feito para você tê-lo sempre às mãos e recorrer a todo instante, em qualquer lugar, a uma equipe renomada de especialistas em saúde chefiada pelo melhor de todos, Jesus. Só estou recomendando porque já comecei a usar. É uma opinião de Jeter Giacomini Filho, diretor de programação da Rede Boa Nova de Rádio. Esse livro é uma injeção de verdade, de ânimo e coragem, que nenhum remédio ou cirurgia é capaz de oferecer. Pensamentos que atingem a mente e a alma como nenhum exame pode fazer. Leitura e prática excelentes para a saúde. Doutora Cláudia de Carvalho Martins, médica. Nessa obra, De Luca relembra a grandiosa missão do Cristo. Jesus nos ensina em todas as suas mensagens o caminho supremo da cura que se dá pela transcendência e contato com a dimensão espiritual, onde nossa alma encontra descanso no amor crístico. Delmar Franco, psicóloga e apresentadora do programa Transição, na Rede TV. O autor cedeu os direitos autorais desta obra à Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Abrigo da Velhice Desamparada, localizado na Penha, em São Paulo. As ideias apresentadas nesse livro não se destinam a substituir o tratamento com um profissional da área médica ou psicológica. Estou convicto que médicos e psicólogos são valiosos instrumentos de que Jesus se vale para realizar muitas curas em nossa vida. Agradeço ao amigo Luiz Saigusa pela confiança que sempre depositou em meu trabalho. Sei que ainda é pouco, mas ofereço esse livro ao médico Jesus. Espero também poder oferecer a minha vida a ele. O prefácio. É com muita alegria que recebemos mais uma valiosa obra das mãos do estimado companheiro Dr. José Carlos de Luca, que soube atender ao honroso convite do Dr. Bezerra de Menezes. Neste livro, o autor descreve como os sentimentos e emoções em desequilíbrio nos causam doenças. Como o nosso comportamento diante das doenças pode retardar o processo de cura. E também nos ensina com clareza e lógica quais os recursos de cura que podemos utilizar. Destaca, entre outros, a aceitação, a consciência de nós mesmos e a transformação moral, baseados no Evangelho e nas lições do médico Jesus. Todos os conceitos apresentados sobre a atuação da nossa mente na instalação das doenças físicas e desequilíbrios emocionais
foram estudados e avaliados pelo autor com a máxima dedicação e critério, estando em pleno acordo com os estudos da medicina psicossomática. O professor De Luca especifica em cada capítulo a responsabilidade que temos com a nossa saúde integral e nosso compromisso com a dádiva da vida, abordando com precisão cada tema, dando orientações seguras a fim de que possamos alcançar a cura de nossas almas e aproveitar com dignidade a valiosa oportunidade da encarnação. Nas páginas seguintes encontraremos a resposta para muitas dúvidas que nos afligem a respeito das nossas doenças e o seu remédio, baseado nas atitudes de fé raciocinada, de esperança e de amor ao próximo. Em cada lição entenderemos que a dor e o sofrimento nos remetem à busca da cura do corpo e da alma. Que o verdadeiro perdão nos liberta, que a caridade nos afasta da depressão e da apatia, que a paz e a serenidade são conquistas do dia a dia alcançadas com a prática da paciência, da alteridade e da compreensão, que a alegria e o sorriso fazem parte da nossa cura. Rogamos a Deus que abençoe o trabalho de divulgação da doutrina espírita que o nosso amigo De Luca exerce com humildade e coragem, dando-nos o exemplo de fé e determinação. Que o médico Jesus lhe proporcione a cada dia energias renovadoras para que possa continuar sua tarefa luminosa. Prefácio de Joel Beraldo, médico e amigo de sempre. Palavras iniciais. Há mais ou menos 3 anos, tive um sonho com o espírito Bezerra de Menezes, no qual o querido benfeitor me sugeria escrever um livro sobre cura espiritual. Bem me lembro de que no sonho eu resistia ao convite, pois alegava que não era médico para escrever um livro sobre o assunto. Não posso atestar que o sonho tenha sido mesmo um encontro espiritual com o caro Dr. Bezerra. No entanto, o convite ficou arquivado em meu coração. E durante esses anos a ideia do livro não me abandonava. Tive algumas resistências para escrever esse livro. A principal delas não era tanto pela razão de não ser médico, mas pelo fato de ser alguém que também tem as suas doenças. Como uma pessoa enferma, poderia escrever sobre saúde. Venci essa resistência quando me dei conta que o médium escreve o livro primeiramente para si mesmo. Então, caro leitor, divido com você essas páginas, pequenas gotas de saúde extraídas do Evangelho de Jesus. Saiba que antes de lhe oferecer este trabalho, o livro tem me ajudado bastante a entender e a superar minhas próprias enfermidades. E só por isso já valeu ter vencido minhas resistências. Espero que você vença as suas também, porque quando se fala de doença, o doente quase nunca se põe como responsável por suas enfermidades e protagonista da sua cura. Sempre é mais fácil culpar a poluição, o estresse, os genes, os vírus e as bactérias. Estarei orando para que esse trabalho seja como aquele livro no qual você encontrará o endereço do médico Jesus e com ele possa marcar logo a sua consulta. Ele o aguarda em cada página desse livro. Essas são as palavras iniciais de De Luca, outubro de 2008. O médico Jesus. Capítulo 1. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, Mateus 9,35. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Jesus, em João 15:7. Filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe este ensejo bendito de integração espiritual com nossos irmãos encarnados. Aqui compareço nas páginas desta despretensiosa obra, com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda mourejam na experiência física. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta
trazendo-vos às esferas do nosso plano, para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Cirurgias são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no corpo físico em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do vosso plano quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas. Todas elas procedidas pelos recalques dos melindres e das paixões. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus, antes de se recolherem aos leitos. Talvez alguém desconfie de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Vossos anjos de guarda também se incumbem de cuidados diários para que a comida que vos chega à mesa esteja munida dos recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando tanto quanto possível as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Antes mesmo de vos levantardes, vossos guias aplicam recursos espirituais para o equilíbrio da máquina física, embora lamentem posteriormente que esses recursos venham a se perder pelo mau humor, pela apatia e pela revolta, que tomam conta de muitos de nossos filhos ao se levantarem. No decorrer do dia, mesmo que muitas dificuldades de acesso às vossas mentes conturbadas e inquietas, mesmo que com muitas dificuldades de acesso às vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados, que permanecem na experiência física, vos cobrem de carinho espiritual e não se cansam de vos orientar na senda do amor, da paciência com as adversidades, do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante de amor ao próximo, bases em que se assenta a nossa saúde espiritual. De nossa parte, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração, e por isso sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome os que passam pelo caudal das provações. Isso tudo, meus filhos, dizendo não para vos cobrar tributos de gratidão da pequenina assistência que nos é possível prestar, pois nós também ainda nos sentimos enfermos perante aquele que é a suprema bondade, o supremo amor de nossas existências, o inovidável mestre da Galileia. Falamos isso para demonstrar o quanto Jesus é o nosso socorro incessante. Toda cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Por isso, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para humildemente reiterar aos nossos filhos da alma os apelos para que jamais olvidemos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades no campo da saúde e da harmonia íntima. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procureis Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas. Pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo necessitado de amor. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores.
pois somente o amor é remédio capaz de arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontrem nosso coração sintonizado nas frequências do amor. Este singelo livro é uma ferramenta útil ao nosso encontro com o médico Jesus. Augurando sinceramente a nossa cura integral, despeço-me com carinho paternal, no abraço amigo do servidor de sempre, Bezerra. Essa é uma página recebida por José Carlos de Luca em reunião íntima de preces no culto do Evangelho no Lar. Capítulo 2. Mudança de rumo. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. É uma orientação de Emmanuel, do livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier da FEB. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro da sua viola, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Reflita sobre os seus atos e caminhos sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Em todas as curas que realizava Jesus, sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais, isso é, não voltes a errar, o que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você, está pronto para a mudança? Estamos em um momento de transição. Cada evento que vemos nos comprova isso. A palavra de ordem é equilíbrio. Vamos aproveitar cada página. Uma boa semana a todos.